e é eficaz. Professor Rui Pereira, daquilo que temos visto nos últimos dias e principalmente desde ontem, dia em que as temperaturas começaram a aumentar, olhando para todas estas medidas, para esta declaração de situação de alerta, é sinal de que aprendemos com os erros do passado? Sem dúvida. Eu também estou convencido que houve um melhoramento sensível do ano passado para este ano. Melhoramento em quê? Desde logo em meios. Nós temos notoriamente mais meios aéreos e também temos mais meios de combate em termos de número de homens. Eu recordo, só para dar um pequeno exemplo, e sem falar em bombeiros que são essenciais, que ao nível de grupo de intervenção, prevenção e socorro da Guarda Nacional Republicana houve uma duplicação do efetivo. E em termos de meios aéreos também houve um aumento sensível. É evidente, enfim, que sem meios em número suficiente o combate é muito ingrato e muito difícil. E esse foi um aspecto em que falhámos no ano passado. Eu digo falhámos porque foi a comunidade que falhou. Foi o país que falhou. Claro que há o governo, há o Estado, mas foi o país que falhou. Não fomos capazes de enfrentar aquela tragédia. Bem, por outro lado, penso que em relação ao dispositivo, e um aspecto essencial do dispositivo é a mobilidade, a capacidade de fazer circular rapidamente os meios para os teatros de maior risco em que podem eclodir incêndios mais devastadores, a mobilidade do dispositivo melhorou muito. Também aprendemos a esse nível. Agora, se a pergunta for, Sara, se nós estamos preparados para resistir a tudo, a resposta é não. Porque, evidentemente, todos sabemos, e também o sabemos não desde o ano passado, mas desde muito antes, que os incêndios têm causas remotas, causas próximas. As causas remotas são muito difíceis de corrigir. A desertificação do interior, o abandono da agricultura, o desordenamento da floresta, tudo isso é muito difícil de contrariar e combater. Está prometida uma reforma da floresta. Repito, oxalá que o Governo tenha sucesso nessa reforma, que bem necessária é. E, mesmo em termos de medidas de proteção civil, ainda há muito a fazer para melhorar a articulação do Ministério da Administração Interna com o nível distrital, para profissionalizar mais bombeiros, para criar uma estrutura vertical, estou convencido disso, é necessária, de bombeiros que se enquadre na coordenação da proteção civil, e também para, no fundo, envolver mais as Forças Armadas, designadamente a Força Aérea, no combate a incêndios. Carlos Sanches, na tua opinião, aprendemos com os erros do passado, daquilo que temos visto a nível de medidas e também do próprio combate aos incêndios que já lavraram. Estamos preparados para lidar com quase tudo? Eu acompanho exatamente aquilo que quer o professor disse, que é assim, se nós estivermos à espera, se alguém em Portugal alguma vez, mas não é este ano, nem para o ano, nem no outro, se alguma vez em Portugal estiver à espera que um governo lhe diga, este ano há o risco zero de incêndios, se houver algum governante que diga isso, apenas uma coisa, está a mentir, ponto. É desconfiar muito dele. Exato. Nunca vai acontecer o risco zero. Nós vivemos numa sociedade de risco, vivemos em situações... Agora, podemos é minimizar o risco, baixar o risco. Eu penso que é isso que nós fizemos este ano. Respondendo à tua pergunta, quando começaste, se nas matas... Nós temos décadas de abandono do interior. Temos décadas de abandono das matas, como o professor dizia, do interior só com pessoas mais idosas, com tudo. Querer que num ano nós possamos fazer, nunca em Portugal, estamos no ano 2018, nunca em Portugal fizemos um cadastro sobre o que é, a quem pertencem os terrenos. Há uma parte substancial dos terrenos portugueses, nós não sabemos a quem pertencem, das terras. Está-se agora a tentar fazer. E neste ano todo que passou, com todos os meios que foram aplicados, conseguiu-se fazer isso apenas nos concelhos onde o ano passado os incêndios foram mais gravosos. E, portanto, isso é um trabalho que vai levar, eu diria, este trabalho mais a fundo é um trabalho geracional. E é mais grave por uma coisa, porque todas as matas que foram limpas este ano, para o ano têm que voltar a ser limpas. Porque isto não é limpar no ano e ela fica sempre limpa. É limpar todos os anos. E isso é um drama, porque dá muito trabalho, gasta-se muito dinheiro e nós não tínhamos recursos para isso, o país. E, portanto, se me perguntares se foi feito tudo, e nós vemos aqui as imagens, não foi feito tudo. Se foi feito mais do que eu esperava, eu acho que sim. Ou seja, eu não esperava, apesar, isto significa que o trauma dos incêndios do ano passado foi de tal forma que nós este ano demos um passo maior que aquele que eu próprio esperava que dessemos. Posto isto, o que é que, do ponto de vista sobre as medidas seguintes? Bom, estas medidas de operacionalidade acontecem, eu diria, todos os anos, várias vezes. PSP é normal acontecer com as corporações de bombeiros, mas com o PSP e com a GNR a PSP e a GNR e os bombeiros são normalmente na Páscoa, no Natal e no Ano Novo, quase impedidos de usar férias, ou seja, há vários, quando o fluxo de mobilidade de pessoas no terreno
no país é maior. Quando vem alguma entidade, por exemplo, o Papa Fátima, o GNR fica logo impedida e a Proteção Civil da zona e os mais longe também têm que estar operacionais e, portanto, aquilo, como o comandante dizia, e bem, aquilo que quer as forças de segurança, quer a Proteção Civil, não era costume fazerem, era passarem para fora essas informações, dizerem, nós, este ano, quem é que nós víamos? Nós sabíamos que aquilo acontecia porque os sindicatos queixavam-se, que ficavam mal instalados, não lhes pagavam, isso continua. Esse problema não foi resolvido. Aliás, ontem assistimos a uma situação desse género, mas que foi prontamente resolvida. Continuam a ser alojados ou em ginásios, isso continua. Não foi resolvido. Mas aquilo que todos nós sabemos é que também hoje passámos a saber que isso aconteceu. Qual é que foi a grande mudança que eu acho que este ano, para além dos meios que o professor falou e bem, é que nós, o ano passado, quando foi o incêndio, pelo menos o primeiro em Pedrógão, eu li quase os 3 ou 4 relatórios que foram feitos sobre a coisa e ficou sempre uma questão. Nós líamos, as causas chegavam a um ponto que aquilo já parecia um romance, nós sabíamos o capítulo seguinte. O problema foi o início, o ataque. Ou seja, como demorou muito tempo a atacar aquele fogo de incêndio, e nós podemos arranjar aqui várias causas. Porque em Pedrógão só há 20 bombeiros. Aliás, como dizia há pouco aquele senhor comandante, acho que é... Valgueirão Martins. Exatamente. Que diz que na Serra de Sintra há 9 corporações, todas elas muito bem fechadas, para atacar os fogos da Serra de Sintra. E em Pedrógão, por uma área enorme, há 20 bombeiros e, portanto, nós não podemos pedir. E não há mais, é que só há aqueles e já não há mais ninguém para entrar. Os outros são crianças e, portanto, nós não podemos pedir a mesma operacionalidade e olhar para o país. Podemos, quando há um alerta como há este ano, estes dias vão estar muito quentes, que precisa incêndios, tem que haver prevenção. Este boletim da Proteção Civil, que vem dizer, do IPMA, que vem dizer os locais mais... em que é também existiam. Mais suscetíveis, também existiam. E o que se passou o ano passado foi que o ano passado não houve. Não houve ação de comando. Exatamente. Não houve ação de comando suficiente para deslocar rapidamente. Portanto, o que é que nós hoje temos? Nós sabemos, e vimos o Ministro, vimos o General Morato Nunes a dizê-lo, temos em determinados locais do país bombeiros e pessoal da Proteção Civil pronto que se o foco de incêndio acontecer, eles imediatamente vão para o local. Temos os meios aéreos mais distribuídos. E o ano passado tínhamos tudo centralizado em Lisboa. Não é, o comandante dirá com mais propriedade que eu, que se tiver que deslocar mesmo de Lisboa para Pedrógão Grande, quando lá chegar deu metade daquilo, porque demora muito tempo a chegar lá. E, portanto, pôr um caminhão dos bombeiros carregado de água a ir daqui para Pedrógão é um disparate. Tem que abastecer a meio, demora não sei quanto tempo. Se não levar água, chega lá, tem que ir buscar água e enquanto está a abastecer, o problema... Portanto, o que houve este ano foi que nós este ano, o comando, como disse bem, o comando percebeu que tinha que colocar os meios, e isto durante muitos anos fez com as forças de segurança. A PSP desloca, há um evento de futebol, desloca os seus meios. Há um evento de segurança de verão, a GNR desloca e a PSP meios do corpo de intervenção para as zonas onde há mais gente. E nós não tínhamos esta capacidade de deslocação de tropas, chamamos-lhe assim, ou de meios, na Proteção Civil. E tem que passar a existir. Se existir, dizes-me assim, o risco é zero? Não. A probabilidade de acontecer uma desgraça é menor, mas o risco está aí. E se vier alguém este ano dizer assim, ou se me perguntares, é possível acontecer este ano em Portugal o que aconteceu ano passado? É. Mas estamos mais bem preparados para que não aconteça. Vamos agora olhar para uma situação insólita que ocorreu esta manhã. A Proteção Civil enviou um SMS com o número de telefone de socorro errado às populações de Beja e de Faro. Em vez de um SMS com o contacto de emergência, foi enviada uma mensagem com o número de telefone da Glass Drive, a empresa de reparação de vidros de automóveis. Uma situação que foi rapidamente retificada. Um dígito apenas foi suficiente para gerar a confusão. Em dia de alerta máximo de fogos nos distritos de Beja e Faro, a Proteção Civil cumpriu a função e enviou logo pela manhã um SMS dirigido à população com o número de telefone de emergência. O contacto em causa serve para as pessoas ligarem para pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou até mesmo para alertas em caso de incêndio. Só que em vez de um 0, a Proteção Civil enganou-se e escreveu um 8. Na mensagem enviada às populações de Beja e Faro, apareceu o número 808-246-246. Um dígito apenas, é verdade, mas que fez toda a diferença. O número correto é o 800-246-246. Ou seja, as pessoas que pela manhã desta quinta-feira contactaram este número encontraram do outro lado da linha pessoal da Glass Drive, uma empresa de reparação de vidros de automóveis. A situação foi rapidamente detectada pela Proteção Civil, que pouco depois enviou uma mensagem com a devida correção. Nesse novo SMS,
alertava para, em vez do 808-246-246, as pessoas ligarem para o 800-246-246. Até sábado, 11 distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido às elevadas temperaturas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o resto do país em aviso laranja. As temperaturas vão ultrapassar os 40 graus. Comandante Jorge Mendes, aqui um erro ou um engano com um dígito, mas que pode fazer toda a diferença. Se bem que a Proteção Civil também corrigiu rapidamente. É isso, é verdade. Há aqui um erro, um lapso, alguém digitou mal e passou mal a informação. A vantagem é que a Proteção Civil rapidamente, ou porque alguém tentou contactar ou se apercebeu do erro, corrigiu. Mas é um erro que não pode acontecer, mas que aconteceu. Carlos Anjos, o que é que achas? Errar é humano, todos sabemos, mas neste tipo de situação, ainda por cima, depois de um ano tão complicado, cai mal, mesmo sendo. Cai mal, mas nós temos que relativizar as coisas. Não me parece que tenhamos de fazer aqui nenhum drama. Este erro não devia ter ocorrido. Ponto. Mas ocorre. E ocorre ali como ocorre em todo lado. Eu hoje conto uma história, já te contei, estavas-te a rir, queria ligar para a Polícia Judiciária, liguei para o Dr. Arnaldo Monteiro, porque me enganei no número. E isto é a prova. Queria fazer uma chamada de serviço e enganei. Agora, diz assim, não teve o caso, porque era uma chamada particular e não teve. Aqui não se devia. Tem A pessoa que o fez devia fazê-lo bem. É? Nós estamos ali, é um operador, porque as pessoas percebam. Por acaso o Dr. Arnaldo Monteiro não tem nenhum negócio de substituição de Não, mas não tem. Mas, aliás, essa era a minha última parte da pergunta. É que eu acho que há aqui um crime, que é publicidade enganosa à classe drive, ou então a empresa teve um sucesso hoje porque toda a gente falou na empresa e eles não investiram. Podiam dar aqui algum à Proteção Civil, dava jeito. Mas foi um operador, diz cá, portanto, as teclas para mandar a mensagem para toda a gente, no lugar de marcar 0. Não estamos a falar de 10 pessoas, estamos a falar de 1.350.000 pessoas. Sara, podiam ser este erro, porquê? Porque ele marca o número e esse número sai dali para todas essas pessoas. Ele não marcou aquele número N vezes, marcou só uma vez. E, portanto, era o mesmo erro que potenciava esta mensagem seguir para 10 pessoas, para 200 ou para 1 milhão, como foi. Ou seja, ao colocar inserir no computador o número 0800, ele enganou-se e marcou 0808. E este 8 a mais no lugar do 0 deu aqui, no lugar de ir o número da Proteção Civil, foi o nome da tal empresa para substituir. A única coisa que me apraz dizer é que os meus conterrâneos responderam de imediato à chamada, não para substituir os vidros, mas para pedir informações da Proteção Civil e, portanto, rapidamente, eu imagino o dia que teve o desgraçado do telefonista da Glass Drive que levou com os meus conterrâneos do Alentejo todos a telefonar para lá à procura dos bombeiros e responder ao tipo dos vidros. Está no sistema. Professor Rui Pereira, que análise é que faz este? Estes erros acontecem. E é escusado pensarmos que as pessoas são infalíveis. É como dizia a Sara, errar é humano. E errar é humano para médicos, para advogados, para políticos, para jornalistas, para todos. E até para telefonistas. E muitas vezes o problema é que os erros produzem consequências devastadoras. Por exemplo, um médico cirurgião, durante 30, 40 anos de carreira, pode ter uma atividade brilhante, impecável. E pode ter um pequeno erro um dia, numa intervenção cirúrgica. E esse erro pode ter consequências devastadoras. Como é que isso se trata nas sociedades? Através de sistemas de redundância, através de esquemas seguros e por aí fora. Em casos destes, por exemplo, os aviões são muito instrutivos. Nos aviões, por que razão há 2 pilotos? Por que razão é que há manuais de procedimentos que têm de ser como se eles fossem um pouco lerdos, passa a expressão, têm de ser absolutamente seguidos passo a passo, para evitar que haja erros e equívocos. Portanto, aqui, o que se pode aprender com o caso muito rapidamente é criar sistemas de redundância. Quando alguém falha num número, é preciso que haja outra pessoa que verifique o número logo a seguir. Professor Rui Pereira, Carlos Santos, Comandante Jorge Mendes, muito obrigada pela vossa análise neste Rua Segura. Vamos fazer agora um curtíssimo